Olá, meus amigos, como vocês estão? Como estão todos? Espero que estejam todos muito bem, espero que estejam todos muito ótimo. Tô passando aqui porque eu tô recebendo muitas mensagens. E quando eu falo muitas, é muitas, porque eu sempre recebo, todo dia eu recebo muita mensagem, graças a Deus. Mas tem dia que é muito mais do que o normal. E eu tô recebendo muita mensagem esses dias da galera me perguntando da parada do Puff Daddy. Que dependendo da sua idade você conhece ele como Puff Daddy, dependendo da sua idade você conhece ele como Puff Combs, dependendo da sua idade você conhece ele como P. Diddy, e dependendo da sua idade você conhece ele como desgraçado. Enfim. E eu vou falar uma parada, galera, eu vou ser muito honesto aqui jogando limpo com vocês, tá bom? Porque assim, galera, tá sendo dito muita coisa e mostrado muita coisa. E aí tem muita coisa que tá sendo mostrada que é verdade. Mas tem muita coisa sendo mostrada que é verdade fora de contexto. E tem muita coisa sendo mostrado que é verdade fora de contexto. E tem coisa que tá fora de contexto, mas que é verdade. E tem coisa que é verdade no contexto que é verdade, enfim. Então só pra situar aqui, o Michael é um cara que ainda lá nos anos 90, ele começou a questionar uma indústria fonográfica que hoje já não existe. Eu vou tentar contextualizar a coisa de uma forma muito rápida para vocês entenderem, para quando vocês verem algum material do Michael, não ficar uma coisa muito largada, não ficar uma ponta solta, sabe? Uma informação meio desencontrada. Então, só para explicar para vocês uma coisa. A indústria antigamente, ela era uma indústria que ela era muito mais voltada para música. Era música. Hoje, a indústria, ela não é... O cantor hoje, muitas vezes a gravadora, o empresário, enfim, ganha em cima de tudo. Antigamente, a gravadora ganhava em cima da música. Às vezes, ela tinha um contrato para ganhar em cima do show. Às vezes, hoje, a gravadora busca cada vez mais... Quem é o dono do artista busca ter o 360 desse artista. O 360 é o quê? Ganhar em cima de tudo. Por quê? Entende-se que hoje um artista não é só a arte que ele vende. Ele é o personagem, a personalidade, o comportamento. Ele é a representatividade, o grupo que ele faz parte. Então, antigamente, quando era só música, o Michael começou a questionar como era feito essa comprovação dos custos e tudo mais. E por que o Michael começou a questionar? Só para vocês entenderem. Antigamente, a gravadora chegava e falava, olha, toma aqui não sei quantos milhões para gravar o disco. Isso, dependendo do acordo, era um cachê, e dependendo do acordo ele era um advance. Ele era uma grana que tipo não era só dado ali. O disco ia ter que reaver essa grana. E muitos artistas grandes, internacionais, nacionais, enfim, muita gente penou com isso. Tem artistas que venderam milhões de discos e falaram que quando saiu da gravadora os caras não tiveram direito a nada. Teve um monte de artista já que falou, a gente vendeu não sei quantos milhões de discos, e aí quando foi ver na prestação de contas, pagava aquilo, sobrou 50 mil. Enfim, eu não vou citar nenhum nome aqui, mas se vocês derem uma pesquisada mínima no Google, no YouTube, vocês vão ver muita gente falando a respeito. Tem alguma coisa errada com a Advanced? Não, isso tudo está num contrato. A pessoa assina o contrato, ela sabe como se trata. Muita gente também caía no conto do vigário, porque, quando você pega um artista no início da carreira, o artista ele tem muito sonho, ele tem muita vontade. E eu falo isso porque eu já caí. Enfim, não vou entrar aqui no assunto, mas eu já me ferrei com isso. Muita gente já se ferrou. Eu me ferrei num outro ambiente, numa outra situação, junto com o tributo. E outras pessoas já se ferraram com a carreira autoral. Qual era o questionamento do Michael? O Michael começou a achar que a prestação de contas nunca estava justa, nunca estava certa, porque o cara vendia milhões e começou a sempre ser um prejuízo. E aí, para vocês entenderem, isso conta do tempo de estúdio, dos músicos contratados, da quantidade de folha que tinha no encarte de CD, para a quantidade de outdoor que teria. Então, tudo entrava nessa conta. E para o Michael começou a ficar uma situação muito fora da realidade. Fora isso, existe um outro aspecto que quem já leu muito sobre o Michael vai entender, vai saber, que é o seguinte, o Michael sempre foi um cara que, de alguma forma, ele sempre teve uma discussão com a gravadora no que diz respeito ao aspecto criativo.
Então, para vocês terem uma ideia, quando o Michael foi produzir Off the Wall, teve um questionamento se o Quincy Jones era o cara certo, porque consideravam que o Quincy Jones não era o cara certo, e o Michael precisou convencer. Quando ele gravou o álbum Thriller, era a crise do petróleo, não gostaram da mix e consideraram cancelar o álbum quando ele estava praticamente pronto. O Michael teve que convencer. Quando o Michael quis gravar o clipe Thriller, os caras falaram, bicho, já gastamos nossa grana, não tem mais verba. O Michael falou, eu banco. Bancou. Então, todas as escolhas que o Michael tinha artisticamente eram questionadas. Então, tipo, você vai botar uma música como Man in the Mirror, Heal the World. Então, várias canções eram questionadas. Man in the Mirror, Heal the World, Earth Song, Keep the Faith. Essas músicas eram consideradas equívocos pela direção da gravadora. Porque eles achavam que o Michael era um artista pop, ele tinha que entregar uma música pop, e esses temas eram temas sensíveis, eram temas complicados de lidar. Existe uma passagem, tá no livro do Bruce Weedin. Bruce Weedin foi um dos maiores engenheiros de som da história. Ele gravou todos os álbuns do Michael. E no livro dele tem uma passagem que foi no álbum History. O Michael odiava fazer a audição para os executivos da gravadora, porque ele dizia que os executivos eram pessoas do dinheiro, do mercado, dos números, não eram pessoas artísticas, não eram pessoas com sensibilidade. E aí, nessa audição, ele falou que o Bruce Weedin falou que entrou um monte de gente engravatada, eles tinham preparado o estúdio, eles deram um play, os caras ouviram o álbum de ponta a ponta, quando acabou eles levantaram e falaram muito obrigado e saíram, sem falar nada. Segundo o Bruce Weedin, os caras levantaram e foram embora, o Michael não falou uma palavra. O Michael começou a chorar. E aí a mulher do Bruce Weedin foi lá brigar e começou a gritar e tudo mais. Então o Michael era um cara que ele já se sentia desprestigiado, desrespeitado, antes dessa questão de ser cobrado o resultado da venda do show e tudo mais. Quando ele ia fazer uma performance, muitas vezes também era questionado. Eu não vou citar aqui... não vou citar de alguma forma. Por exemplo, o que eu posso falar? A gente ama aquela performance do VMA que o Michael fez na MTV. O Michael teve problemas com a gravadora, porque o Michael queria fazer aquela performance, ele queria fazer Dangerous. E a gravadora não queria que ele fizesse Dangerous, porque Dangerous era do disco anterior. Queria que ele fizesse You're Not Alone. E aí teve uma briga entre a gravadora, o Michael e a MTV, para que fosse incluído isso. Então o Michael sempre viu essa questão dos caras da indústria, dos engravatados, como uma questão ruim, mas que necessária. E aí quando o Michael se rebela, mesmo que ele torna tudo público, é porque existe essa aproximação com a Mariah, como também existiu com o George Michael. O Michael, em uma situação, ele cita o George Michael, porque o George Michael também teve problemas. O George Michael também começou a questionar a indústria e tudo mais. Se é legítimo ou não, a gente não vai saber, a gente não tem como garantir. Verdade é que quando o Michael se levantou contra a gravadora e começou a citar nomes, ele começou, além disso, é só pesquisar, existem registros do Michael falando em vida, que do dia que ele comprou o catálogo dos Beatles, a vida dele virou um inferno. Do dia que ele bateu o recorde de uma série de outros artistas, a vida dele virou um inferno. Por quê? Grana. Então, existe vídeos do Michael falando da aproximação dele com a Mariah. Existe vídeo dele falando também da questão, ele cita o nome do George Michael. Existe vídeo dele falando o nome do Tom Mottola. Existem vídeos dele falando que ele é uma pessoa que vale mais morto do que vivo. Tem áudios de conversa dele falando sobre isso. A gente pode levantar questões aqui, por exemplo, o Michael sempre foi um cara que defendeu o catálogo dele. Ele sempre defendeu isso, ele sempre disse que isso era uma garantia da longevidade dele e tudo mais. Ele nunca quis que isso fosse vendido. E, infelizmente, a gente sabe que hoje isso foi negociado, isso já é uma coisa que é óbvio que o nome Michael Jackson fatura ainda com esse catálogo, mas a gente sabe também que foi negociado, foi vendido. Quando eu falo catálogo, só para vocês entenderem, o catálogo do Michael não inclui só as canções do Michael. O Michael, ele era dono de músicas dos Beatles, Little Richard, Kenny Rogers, Madonna, Eminem, ele comprava catálogos. Sobre a questão dessa preocupação com as novas gerações de Hollywood e tudo mais, tem livros também que falam disso, tem pessoas que conviveram com o Michael que falam. Tem um livro de um se não me engano ele é rabino,
Agora eu também não vou lembrar se é exatamente esse livro, mas enfim, tem um livro que a pessoa fala que conversando com o Michael percebeu que a Britney era uma vítima do sistema. E ele demonstrou uma preocupação com o psicológico dela. E o que mais tem era o Michael falando abertamente sobre essa questão da preocupação dele com as crianças de uma forma geral e tudo mais. Todo mundo tá cansado de ver isso. A questão é que o Michael durante muito tempo foi colocado no lugar de alguém descredibilizado. Tudo que ele falava era uma loucura, tudo que ele falava era uma demência. Tudo. Não precisa ir tão longe. Se você pegar hoje qualquer artista que tenha uma consciência ambiental de verdade, ou alguém que saiba fingir muito bem que tenha, e bota isso no trabalho dele, na arte dele, as pessoas falam, meu, que pessoa diferenciada, meu, que pessoa incrível. O Michael faz isso há mais de 30 anos, há 40 anos o Michael fazia isso. Só que quando ele fazia, a gravadora questionava, o mercado questionava. Pô, você vai fazer o clipe de uma música como essa? E é simples. Man in the Mirror não teve um investimento de single. Heal the World, o clipe Heal the World, ele é muito mais simples do que o clipe, do que qualquer outro videoclipe. Earth Song é um clipe que não foi lançado no mundo inteiro. Então, tipo, o Michael fazia parte desse lugar onde, esse cara é meio alucinado, meio louco. Agora a galera tá vendo coisa, tá falando, meu, nossa, faz sentido. Nossa, isso faz sentido, que loucura, isso faz sentido. E aí, até sem dar muito peso para possíveis teorias da conspiração, existem coisas que são complicadas mesmo, porque você pensa que de que forma você consegue fazer alguém se tornar refém de uma grande empresa? O Michael foi acusado e aquilo ali, teoricamente, podia ter destruído a vida dele, porque manchou, pro resto da vida sempre vai ter essa questão da acusação. E se o Michael tivesse ali acabado de vez, ele teria que abrir mão do catálogo dele, ele teria que abrir mão do controle. Quando foi marcado os shows que ele ensaiou, que ele não fez, de novo, a garantia de tudo era de novo o catálogo, de novo era o nome dele. E aí é muito maluco, porque existem vídeos do cara falando que ele vale mais morto do que vivo, existem vídeos do cara falando que estava sendo perseguido, existem vídeos que ele fala os grandes poderosos da indústria, e a gente não pode esquecer que o Michael se foi porque ele foi medicado de forma indevida, comprovadamente, através de uma investigação e um julgamento, enfim. O Michael tinha um cardiologista contratado para cuidar dele. E este cardiologista ministrou anestésico e o Michael morreu de parada cardíaca. Gente, isso sempre foi dito. O cara era um cardiologista e ele não fez a massagem cardíaca da forma correta. Isso que eu estou dizendo não é uma maluquice. Todas essas informações que eu estou trazendo, elas estão ou no boletim policial ou médico, ou tem um livro que atesta. Então todas essas informações agora, com essa situação do Puff Daddy, do P. Diddy, elas estão fazendo com que muitas pontas se juntem. E aí, galera, eu não vou falar muito a respeito do Puff Daddy, P. Diddy, ou qualquer nome que ele tenha em relação ao Michael especificamente, porque não se tem muita informação a respeito disso. O que sabe-se são essas coisas, essas informações. O quanto o P. Diddy está ligado com essas outras pessoas, a gente sabe que existe uma relação, tanto com o chefe de segurança do Michael, quanto com o Tommy Mottola, enfim, quanto com mais gente. Existem alguns nomes que ainda não foram citados nessa zona do P. Diddy aí, mas pode ser. Tem um cara chamado Randy Phillip, que ele é um dos nomes que sempre foi citado como alguém que gerou um problema pro Michael no final da carreira dele. Então, a gente vai ter que esperar agora. E eu entendo, eu fico muito feliz de vocês me mandarem mensagem pedindo minha opinião, ou pedindo para eu falar, mas eu acho que eu preciso ter mais informações para falar alguma coisa. Tudo que eu posso dizer são coisas como eu falei agora, que são parte da história, coisas que aconteceu, algum livro fala disso. Essas coisas que eu falei para vocês estão em livros espalhados por aí, em vídeos espalhados por aí. Acho que a única coisa que não tem em nenhum livro foi um ex-membro da equipe do Michael que optou por sair de Los Angeles porque ele falou que não aguentava mais um lugar onde a arte era tão poluída pela questão sexual. Ele falou que ele não aguentava mais
viver num lugar onde o sexo era moeda de troca para tudo. Então, isso é a única coisa que eu ouvi de alguém, e é uma coisa que não é novidade, de certa forma a gente sabe que, enfim, cada um sabe aí o que não sabe, que se não sabe também dá um Google. Então eu não quero falar nada precipitado, porque aí amanhã ou depois sai uma outra notícia, inverte uma coisa, aí vai, o Rodrigo tá falando merda. Então tudo que eu falei aqui tem fonte em algum lugar. Uma coisa que é fato é que o Michael é sim um cara que pagou um preço muito alto. E ele pagou um preço muito alto porque ele é um cara que sim, ele não se vendeu para a indústria. Ele é engraçado porque as pessoas gostam de colocar o artista pop como um artista que é fútil, que é, enfim. E o Michael é um cara que ele foi íntegro a si, as ideias que ele tinha e a forma como ele conduziu isso. As pessoas que trabalharam com ele, todos os livros de pessoas que trabalharam com ele, as entrevistas de pessoas que trabalharam com ele, mostram isso. Eu espero que agora surjam provas de que muita coisa que ele passou no passado não era uma loucura como muita gente acha. Eu acho que é uma hora da gente realmente poder olhar e falar, porra, realmente esse cara falava coisas que ele sabia. Quando ele dizia, minha vida está em perigo, ou eu valho mais morto do que vivo, ele não estava viajando. E é isso.